Nosso tempo é limitado. O que você faria nos dias que te restam se você soubesse qual seria o dia da sua morte? O que você pediria para comer na sua última refeição? Quais seriam suas últimas palavras? Para mim e para você, essas escolhas são impossíveis porque a gente não está sentenciado à morte. Mas os que estão têm uma única certeza: o Estado vai pôr fim à sua vida. E o mais irônico, o crime que foi cometido em segundos, às vezes, pode levar anos ou décadas para receber a punição devida. O preso começa a morrer no instante em que é condenado. Oi, meu nome é Thaís e hoje eu quero dividir com você o resultado da pesquisa sobre minha última obsessão: o processo da pena de morte. Eu não quero entrar aqui no mérito da discussão contra a favor da pena de morte. O que eu quero é somente falar do que existe hoje e, mais importante, de como existe hoje. Mas sinta-se à vontade aí para deixar a sua opinião a respeito nos comentários. Mas lembra de manter o ambiente civilizado. Vamos começar pelo básico. Quais são os países que hoje em dia adotam a pena de morte como punição? Você ficaria em choque se eu te dissesse que o Brasil é um deles? Primeiro, 113 dos 199 países do mundo considerados pela ONG Anistia Internacional não têm pena de morte para nenhum tipo de crime nas suas leis. São os considerados países abolicionistas. Em seguida, temos 23 países que prevêem a pena de morte na sua lei, mas já não executam ninguém nos últimos 10 anos. Esses países são chamados pela Anistia Internacional de abolicionistas na prática. Tem também os países que prevêem pena de morte em alguns casos específicos, como crimes sob a lei militar ou aqueles cometidos em circunstâncias excepcionais. Nessa lista tem 9 países, e o Brasil é um deles. Mas dê graças a Deus que a gente não vê nenhuma execução aqui há muito tempo. Porque olha o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 47. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí lá no inciso 47 a gente vê o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. E o que diz o artigo 84, eu te pergunto? Segura aí. Ele diz isso aqui: compete privativamente ao presidente da República, traduzindo, dentre as coisas que só o preside deve ou pode fazer está: inciso 19, declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Ou seja, a gente já vai estar muito preocupado com outras coisas caso a gente veja uma execução desse tipo hoje em dia. Eu não sei você, mas eu tô de boa. A gente já viveu acontecimento histórico suficiente, pra mim já deu. Guerra eu tô passando. Prefiro ver os militares do Brasil assim, com todo respeito. Mas aí eu fiquei curiosa sobre como o Brasil já tratou a pena de morte. Hora da timeline. No ano de 1603, entra em vigor no Brasil as Ordenações Filipinas, que era o código de lei que organizava toda a vida social, política e criminal de Portugal e do Brasil colônia. Esse código era composto por 5 livros. O 5º livro, o que dava conta do direito penal, ficou muito famoso porque previa penas extremamente severas e cruéis. Ele previa pena capital para crimes como homicídio qualificado, traição, sodomia, e o que eles chamavam de sodomia era o relacionamento homossexual. Heresia, feitiçaria, roubo com violência, entre outros. O bagulho era um show de horrores. Se hoje a gente tem escrito na Constituição explicitamente que não haverá penas cruéis ou de banimento, tem um motivo para isso. Já viu aquele negócio que se tem placa tem história? E tem mesmo. A pena de morte podia ser por enforcamento, fogueira, degola, esquartejamento. Também podia se mutilar pessoas, cortar mãos, pés, língua. As pessoas podiam ser expulsas para lugares remotos, para algum país da África, por exemplo, ou até mesmo para a própria Amazônia. A tortura era comum durante esse processo. Cada tipo de crime costumava receber uma sentença diferente, dependendo da pessoa que cometeu o crime, a sentença também variava. Agora você consegue imaginar isso?
Por exemplo, se uma mulher traísse o marido e esse marido denunciasse, ela podia receber pena de morte. Se a situação fosse inversa, o homem só correria esse risco se a amante também fosse casada, porque aí ela estaria desonrando outro homem, né? E isso não dava para aceitar. A pena recebida pelos homens também variava a depender da condição socioeconômica do ofensor. Os homens pobres geralmente eram açoitados publicamente. Outras penas poderiam ser banimento ou pagamento de multa ao marido corno. Ai, cara, que fase. Mas a cereja do bolo é que o marido tinha, por lei, o direito de matar tanto a esposa quanto o amante se ele pegasse os dois no ato. Tá bom pra você? Calma que não acaba ainda não. Ele também tinha o direito de chamar quem ele quisesse pra ajudar a matar, desde que os convidados não fossem inimigos da mulher ou do amante. Quer dizer, ninguém vai se aproveitar da situação do corno pra matar quem tem desavença. Proibido matar nesse caso. Se não tivesse desavença entre os convidados e amantes, todos os cúmplices também ganhavam perdão junto com o marido traído. Isso era a lei. Olha, tem muita coisa bizarra nesse código. Se você tiver curiosidade de ler esse documento na íntegra, comenta aí que eu mando o link para você baixar o PDF. Ou se você não tem paciência de ler esse português cansado de 1600 e ficou com vontade de saber mais, fala aí, quem sabe eu sacrifico minha sanidade para fazer esse vídeo. De 1800 a 1822 foi confusão e gritaria entre Brasil e Portugal nessa época e eu não vou entrar em detalhes. As ordenações filipinas e a pena de morte continuavam valendo nessa época. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Nosso feriadinho sagrado de 7 de setembro. Em 1830, o Código Criminal aparece para substituir as leis que o livro V das ordenações filipinas traziam. Eu devo dizer que a gente deu um salto muito bom de civilidade aqui. Parou de diferenciar pessoas por classe social e as penas cruéis foram todas extintas. Isso na teoria. Na prática, muita coisa maluca continuava rolando. Mas de todo jeito já foi um começo. A pena de morte ainda estava prevista, mas diferente do código anterior, que tinha um monte de jeito horrível de morrer, ela seria feita exclusivamente por enforcamento. Olha o que o texto diz. Artigo 38. A pena de morte será aplicada na forca. Artigo 40. O réu, com seu traje comum e preso, será conduzido pelas ruas mais movimentadas até a forca, acompanhado do juiz criminal do local onde estiver, com seu escrivão e com a força militar que for requisitada. Quem viu Game of Thrones pode imaginar como era essa cena. Mesmo que a pena de morte tivesse prevista em lei, ela passou a ser aplicada com muito menos frequência. Muitas vezes o Dom Pedro mostrava leniência e trocava a pena do criminoso por alguma que não fosse a morte. Em 1876 foi a última vez que a pena de morte foi aplicada no Brasil. A pessoa executada se chamava Francisco. Ele era um homem escravizado. Foi enforcado depois de ter espancado até a morte junto com mais 2 pessoas, seus senhores João Evangelista e a esposa dele, Josefa Marta, na cidade de Pilar, no estado de Alagoas. Em 1889 acontece a proclamação da República. A família real é despachada para Portugal e a gente passa a ter presidente. Esse Barba Branca aí, o Marechal Deodoro da Fonseca. Chega 1891 e o Código de Leis é substituído mais uma vez. A primeira Constituição do país é redigida, a chamada Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Chique, né? Nela, a pena de morte foi completamente abolida, exceto em situações de guerra, que é exatamente o que a gente tem hoje em dia. Ufa! Agora que a gente já sabe o histórico do Brasil, vamos voltar pro gráfico. Hoje, os países que têm a pena de morte nas suas leis e executam a penalidade são 54. Na Europa, o único país que ainda tem pena de morte é a Bielorrússia, mas eles não executaram ninguém no ano passado. Dentre esses 54, os que mais executaram pessoas no ano de 2024 são a China em primeiro lugar, com mais de 1.000 execuções, o Irã com mais de 972, a Arábia Saudita com mais de 345, o Iraque com mais de 63, o Iêmen com mais de 38, a Somália com mais de 34, os Estados Unidos, por incrível que pareça, com 25, e o Egito, em último lugar, com 13 aqui na lista. A Anistia Internacional não consegue ter certeza do número exato de execuções porque nem todos os países têm um sistema transparente em relação a isso.
É por isso que tem esse mais nos números. A China, por exemplo, é o país que mais mantém esses números em segredo de Estado. A estimativa é que ele é muito maior do que 1.000 por ano. Esse é o país que mais executa pessoas já há alguns anos. O modo como os países executaram essa lei no ano de 2024 varia. Os registros da Anistia Internacional indicam o seguinte: na Arábia Saudita, foi por decapitação. Bem old school o negócio lá. No Egito, no Irã, Iraque, Kuwait, Singapura e na Síria usaram enforcamento. Na China, nos Estados Unidos e no Vietnã, a injeção letal. Já no Afeganistão, na Coreia do Norte, em Omã, na Somália, no Iêmen e também na China, o paredão de fuzilamento. Nos Estados Unidos, começaram a testar asfixia por nitrogênio. Foi um pouco polêmica essa decisão dos Estados Unidos, mas isso só foi colocado em pauta por causa desse homem, Kenneth Smith, que foi condenado à morte por seu papel em um assassinato de aluguel que aconteceu em 1988, mas no dia da sua execução, em 2022, ele sobreviveu. Mas quando eu digo que ele sobreviveu, não significa que ele teve as substâncias aplicadas e de algum jeito sobreviveu. Na verdade, passaram mais de 1 hora tentando achar alguma veia que prestasse nele e não acharam. Aí tiveram que cancelar a execução. A polêmica aqui gira em torno da novidade do método, que nunca tinha sido usado nos Estados Unidos. E, em teoria, nesse método, o ar respirado pelo preso é substituído 100% por nitrogênio, o que, por consequência, priva o corpo de oxigênio. O Estado afirma que o processo é indolor, mas as pessoas que se opõem consideram esse método bastante cruel. Ok, uma pessoa é julgada e sentenciada à pena de morte, e aí, o que acontece? Isso varia de país para país. Em alguns casos, esse processo é muito rápido, já em outros pode levar décadas. Eu vou me ater aqui aos processos mais justos, que são melhores documentados e mais transparentes. No Japão, o criminoso não sabe exatamente a hora que vai de arrasta. Pode ser depois de meses ou anos preso, mas pode ser no dia seguinte. Lá eles só são avisados que chegou o momento algumas horas antes. Em outros países do Oriente Médio, da África, a situação também não é fácil. No Irã e na Somália, por exemplo, é comum ver relatos de processos judiciais que não são respeitados, execuções rápidas que não garantem os direitos aos presos e confissões obtidas sob coerção. Isso sem contar os crimes que podem levar a essa pena por lá. A relação consensual entre pessoas do mesmo sexo até hoje é crime passível de morte nesses outros países. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou deixar um aviso. Você da comunidade que está me ouvindo agora, passa bem longe desses lugares aqui. Para fins de curiosidade, vamos olhar para o processo de execução dos Estados Unidos de ponta a ponta, já que ele é o melhor documentado e considerado o mais justo. Primeiro vamos entender o que pode levar uma pessoa a essa situação lá. Não é qualquer crime que pode receber a pena de morte. O primeiro deles é o homicídio qualificado, o que eles chamam lá de capital murder. É o assassinato cometido em circunstâncias agravantes. E o que é que pode ser considerado agravante? Homicídio de policial, de bombeiro, de funcionário público em serviço, homicídio durante outro crime grave como sequestro, estupro, roubo à mão armada, nosso famoso latrocínio aqui, né? Assassinato de mais de uma pessoa, assassinato com tortura ou extrema crueldade, assassinato de testemunhas para obstruir a justiça. Homicídio qualificado leva o primeiro lugar na distribuição desse tipo de pena por lá. É o que mais rola. Mas também tem outras situações. Terrorismo que resulte em mortes, espionagem, traição contra os Estados Unidos, assassinato de agentes federais, homicídio ligado ao tráfico de drogas em grande escala. É bom ressaltar aqui que nem todos os 50 estados dos Estados Unidos aplicam a pena de morte. Hoje esse número é de 27, mas desses 27, em 10 não tem execução há muitos anos. Nos últimos 5 anos, esses foram os estados que executaram prisioneiros nos Estados Unidos: Texas, Flórida, Missouri, Oklahoma, Alabama, Georgia, Tennessee, Dakota do Sul, Mississippi, Louisiana, Arizona e Utah. O processo começa quando o assassino é condenado pelo júri no tribunal e recebe a sentença de pena de morte pelo crime.
Aí começam as apelações automáticas. Nos Estados Unidos, uma pessoa condenada à morte não pode ser executada imediatamente. Ela tem direito a várias apelações automáticas. A primeira é a apelação direta. É quando acontece a revisão da sentença pelo Tribunal de Apelações, estadual ou federal. Depois tem a revisão estadual pós-condenação. Aqui vão ver se aconteceu algum tipo de erro legal no processo todo, como má conduta da promotoria ou se o réu recebeu uma defesa ineficaz por parte dos advogados, geralmente os defensores públicos. Por último, tem a revisão federal. E nesse momento, o preso pode contestar violações na Constituição americana no processo dele. Depois das apelações automáticas, existe a possibilidade de solicitar perdão ou comutação. O condenado pode fazer o pedido para o governador do estado e até mesmo para o presidente se o crime for federal. Alguns estados têm conselhos de clemência que recomendam ao governador se deve ou não conceder a clemência. Esse pedido pode ser concedido até o último segundo da hora marcada para a execução. Em dezembro de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, comutou sentença de 37 dos 40 presos federais que estavam no corredor da morte. Ele converteu as penas de todo mundo para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É o que geralmente acontece em caso de comutação de pena. Fica vivo, mas na cadeia pro resto da vida. Biden disse em entrevista que não iria se perdoar se o Trump assumisse a presidência e permitisse que essas penas fossem executadas. O Biden não é lá muito a favor da pena de morte como ela existe hoje lá. Ele acha que ela deve existir em casos específicos como terrorismo e assassinato em massa motivado por ódio. Os 3 caras que ele deixou para trás no corredor da morte são esses aqui. Johar Tsarnaev, condenado no envolvimento no atentado à bomba na linha de chegada da Maratona de Boston, em 2013. Dylann Roof, condenado pelo ataque a tiros em uma igreja em Charleston, na Carolina do Sul, em 2015. E Robert Bowers, que foi condenado pelo ataque a tiros em uma sinagoga em Pittsburgh em 2018. Durante o governo dele, o gabinete do advogado de perdões, que faz parte do Departamento de Justiça, recebeu quase 12 mil pedidos de clemência. Até 9 de dezembro de 2024, ele já tinha emitido 161 concessões de clemência, das quais foram 26 perdões e 135 comutações de pena. Esses perdões geralmente acontecem quando a pessoa é considerada inocente e está lutando ali com alguma ONG para ser libertada. É difícil demais acontecer, muita gente pede, mas nem todo mundo consegue. O aviso de execução acontece quando finalmente todos os recursos legais se esgotam. O tribunal emite uma ordem de execução e o condenado recebe um aviso formal da data, geralmente com 30 dias de antecedência, dependendo do estado. A execução geralmente ocorre em prisões estaduais designadas para essa função. Essas prisões possuem infraestrutura específica para execuções, e jornalistas, familiares da vítima, advogados, representantes do preso costumam ter uma área específica para assistir ao procedimento. A pessoa pode passar a vida toda em uma prisão e ser movida para outra que tenha a estrutura necessária para que a sentença seja cumprida. Hoje, o principal método de execução nos Estados Unidos é a injeção letal. Mas cadeira elétrica, câmara de gás, forca, fuzilamento ainda são permitidos em alguns estados como opção, se o preso escolher ou se a injeção letal não estiver disponível. Esses dois aqui, por exemplo, o Gary Gilmore, foi preso em Utah em 1977 e o Ronnie Gardner também foi preso em Utah em 2010, pediram explicitamente para serem executados pelo pelotão de fuzilamento. O estado de Utah é o que mais executa com esse método. Já o Edmund Zagorski, preso no Tennessee em 2018, e o Nicholas Todd, também preso no Tennessee em 2020, escolherão a cadeira elétrica. Aí tem coragem. A morte por injeção letal é considerada a mais tranquila, mas eu não sei se é bem esse caso. Olha só como é morrer com uma dose de injeção letal. O condenado é amarrado em uma maca de execução. Existe um time de execução que prepara a veia para infusão intravenosa, mas o pessoal da área da saúde não pode participar de uma execução ativamente. Ou seja, médicos e enfermeiros não podem perfurar a veia, aplicar injeção, nem nada do tipo, ou correm o risco de terem sua licença cassada. E a gente está falando de pessoas que fizeram um juramento que diz que
é para proteger vidas e não para acabar com elas propositalmente. Então, existe um dilema ético aí. E aí o que rola? Pessoas sem muito preparo médico precisam fazer esse trabalho, mas nem sempre ele sai como planejado. Como foi o caso do rapaz Kenneth que eu falei antes. Esse time de execução tem sua identidade preservada para não sofrer retaliações. Dizem as más línguas que de vez em quando algum profissional da área da saúde acaba sendo chamado para estar nele, já que os dados das pessoas são mantidos em sigilo. Quando os acessos são colocados e se certificam de que a agulha já perfurou a veia do condenado, são administradas drogas para, primeiro, induzir a inconsciência. Segundo, paralisar os músculos. E terceiro, cessar os batimentos cardíacos. Ao final, um médico ou funcionário autorizado confirma a morte e o horário. Aí a família e a mídia podem ser notificadas. Em seguida, o corpo é entregue à família ou enterrado de acordo com a lei do estado, caso o preso não tenha família ou ninguém para requerer o corpo dele. Contando esse processo em poucos minutos, pode até parecer rápido até que tudo aconteça. Mas atualmente é um processo que geralmente leva muito, mas muito tempo. Nos Estados Unidos, a média de tempo entre a sentença e a execução vem aumentando há décadas. Os prisioneiros sob a pena de morte no fim de 2020 tinham passado, em média, cerca de 19 anos no corredor da morte. Todos aqueles processos de apelação que eu te mostrei ali agorinha levam bastante tempo. E o processo é demorado propositalmente, porque o sistema jurídico americano prefere esgotar todas as garantias possíveis, já que a pena é irreversível. E o resultado é que a pena de morte acaba sendo um processo muito mais caro do que uma condenação de prisão perpétua. E quando eu falo caro, é caro, tá? Manter a pena de morte nos Estados Unidos custa mais de $1 bilhão por ano. Para você ter uma noção, um julgamento normal que pede prisão perpétua, por exemplo, custa em média $740 mil no Texas. Já um caso de pena de morte custa em média 2,3 milhões. Na Califórnia, custa $308 milhões para executar uma pessoa. Isso contando do julgamento dela até o dia que ela é executada. Todos os custos em relação a isso. E quem é que paga isso? A população americana. Aquela ideia de punição rápida e definitiva muitas vezes se transforma em uma vida inteira de espera. Uma pena de morte que na prática vira uma prisão perpétua em suspensão. Tem coleção de exemplos de presos que passaram 4 décadas ou mais no corredor da morte nos Estados Unidos e até em outros países. Os finais das histórias são variados. Alguns são exonerados, outros morrem de causas naturais, já outros são assassinados lá dentro por outros presos e alguns são realmente executados no final das contas. Em nível mundial, por exemplo, o caso de Yuval Hakamada, no Japão, virou símbolo de problema de revisão tardia e de possíveis erros judiciais. O que esse cara passou de tempo na prisão e não tem nem de vida ainda? 48 anos preso e mais de 45 no corredor da morte, o que torna ele o preso com mais tempo de prisão no corredor da morte do mundo. E sabe o que é pior? Ele era inocente. Ele foi libertado só em setembro de 2024, depois que ele teve direito a outro julgamento. Walter Moody, de 83 anos, foi executado no Alabama em 2018. Ele é a pessoa mais velha e o único octogenário a ser colocado à morte nos Estados Unidos desde que as execuções foram retomadas em 77. Lá eles passaram um tempo com a pena de morte suspensa. Ele foi condenado em 1996 pelo assassinato de um juiz federal. Passou 21 anos no corredor da morte. Viva Leroy Nash, a pessoa mais velha do corredor da morte dos Estados Unidos, morreu de causas naturais no Arizona em 2010, aos 83 anos. Ele era surdo, quase cego, estava confinado em uma cadeira de rodas e sofria de demência e doença mental. 27 anos foi o tempo que ele ficou no corredor da morte. E a gente sabe que quando o tempo passa, as questões fisiológicas surgem no ser humano. Então as pessoas envelhecem, elas começam a ter doença crônica. E isso cria dilemas legais éticos. Até que ponto é humano executar alguém aos 70, 80 anos? Eu sei que gente ruim também envelhece, mas mais do que questões éticas, sabendo tanto que é caro, até que ponto compensa gastar dinheiro para executar alguém que, desculpa a sinceridade, já tá no bico do corvo? Ethical.
Quando e se a execução for marcada, existe um protocolo muito rígido. É um documento com 59 páginas descrevendo passo a passo os preparativos para execução durante os últimos 30 dias do preso. É o BOP Protocol. Ele é um manual de execução federal. Cada estado tem o seu, mas como eles se parecem muito, dá para ter uma noção de como é feito no país todo. Eu dei uma resumida em algumas partes interessantes desse preparativo. Ele se divide em tarefas que devem ser feitas começando 30 dias antes do dia D, que é o dia da execução. Quando o indivíduo condenado for informado pelo diretor da prisão sobre a data da execução, essa pessoa deve ser avisada de que poderá designar no máximo um conselheiro espiritual, 2 advogados de defesa e 3 amigos ou parentes adultos com pelo menos 18 anos, para estarem presentes na execução dele. O condenado deve apresentar a lista das testemunhas dele para o diretor no máximo 30 dias após que ele recebe a notificação da data da execução dele. Além disso, podem estar presentes, escolhidos pelo diretor da prisão, não mais do que 8 cidadãos e 10 representantes da imprensa. O preso é brifado acerca dos procedimentos que vão levar à morte dele. Ele fica com um papel que contém a descrição de todos os eventos. O diretor da prisão, nesse momento, também confirma com ele qual que é a religião que ele tem, se ele tiver alguma, para que ele providencie algum tipo de guia espiritual, dependendo da religião que ele segue. O diretor faz a compra dos medicamentos usados nas injeções nesse prazo. Para a execução, são usadas 3 seringas, mas são comprados medicamentos suficientes para 10 delas, para garantir que tenha reserva se for necessário. Toda a papelada em relação aos bens do preso, o testamento dele deve ser feita nesse período também. O diretor ou seu representante deve entrar em contato com o condenado para organizar sua última refeição. No âmbito federal, essa prática ainda existe, mas não são todos os estados que dão essa opção. No Texas, por exemplo, ela deixou de ser oferecida em 2011 depois que um preso abusou nos pedidos e não comeu nada. Nenhuma entrevista com o preso pode ser feita nos últimos 7 dias antes da execução. Todo o equipamento necessário para realizar a execução deve ser inventariado e verificado pelo menos 72 horas antes da execução. O diretor deve confirmar pessoalmente que as verificações do equipamento e da instalação de execução foram feitas. O protocolo do BOP exige que o tempo restante até a execução seja feito de maneira coordenada e com cuidado. As ligações do preso são suspensas 24 horas antes da execução, exceto para o advogado ou se o diretor da prisão autorizar a outra pessoa. Nas últimas 24 horas, o preso pode receber visita do advogado, do conselheiro espiritual, de membros da família ou de outras pessoas que o diretor da prisão aprovar. As visitas são suspensas quando as preparações para a execução começarem. O diretor da prisão entra em contato com o condenado para finalizar a organização da última refeição dele, se for um direito naquele estado, e garantir que ela esteja preparada e seja servida pelos funcionários da prisão em tempo hábil. Esse tempo também varia de estado para estado, não existe uma regulação padrão sobre o horário que o preso deve comer pela última vez. Começam a checar se a sala de execução precisa de algum tipo de manutenção. O condenado recebe sua última refeição no horário determinado pelo diretor da prisão. O diretor da prisão também decide até que horário ele vai poder receber visitas. E o acesso à prisão fica extremamente controlado. A execução costuma acontecer por volta das 18 horas. Tudo é cronometrado. O preso é retirado da cela, revistado e vestido com roupas caqui simples e tênis sem cadarço, para evitar risco. O Estado não pode deixar ele se matar sob o cuidado dele, né? O Estado mesmo tem que executar a pena. Essa aí vai ser a última caminhada dele. Ele é levado para a sala e amarrado à mesa de execução, enquanto do outro lado do vidro, testemunhas são posicionadas em grupos. As vítimas e os familiares das vítimas, os convidados do condenado. A mídia é a última a entrar e não pode falar com ninguém durante todo o processo. E claro, não pode gravar, tirar foto nem fazer vídeo da execução. A prisão oferece para essas pessoas papel e caneta para elas fazerem seus registros. As cortinas que cobrem o vidro são abertas para as testemunhas e o preso tem a chance de dar suas últimas palavras. O documento legal que autoriza a execução é então lido em voz alta.
Até o último segundo da hora marcada, o telefone que fica dentro da sala pode tocar com o aviso de que a execução foi suspensa. A ligação pode ser recebida da Suprema Corte, do Procurador-Geral, do Presidente da República e do Governador do Estado se a execução for estadual. É um momento muito tenso. Mas, se nenhuma notícia chegar de fora da prisão, a pessoa encarregada, que geralmente é o diretor da prisão, dá o sinal e o carrasco aplica a injeção letal. Nos últimos 5 anos tem sido mais comum a aplicação de uma só injeção, porque o acesso a esses medicamentos começou a ser mais difícil. Os hospitais e os laboratórios pararam de fornecer algumas drogas, em especial a anestesia, o tiopental. O risco de ela não funcionar direito também era grande, o que fazia com que o preso sentisse dor. No caso de uma só dose, o que é aplicado é o pentobarbital ou midazolam, em casos mais raros. Em dose alta, esses medicamentos causam uma depressão profunda no sistema nervoso central e a pessoa perde consciência rapidamente. Ela então entra em coma e em seguida tem parada cardiorrespiratória. Mesmo em dose única, não se pode garantir com toda certeza que a pessoa executada não sente dor ao receber a droga. Por isso anda sendo mais comum as pessoas escolherem outro tipo de morte na hora H. O que é possível fazer? Dizem que o tiro é mais rápido e eficaz. Eu não sei o que é pior. Mas eu sei que eu ia preferir escolher o que fazer com a minha própria vida caso eu tivesse a chance. Tempo pra pensar a gente sabe que tem. E você? O que você faria nessa situação? Se você curtiu, curte aí.